Estamos de volta com a terceira parte do programa Estados Unidos pela Porta da Frente. Em vez de notícias em geral, hoje nós vamos pegar a notícia que foi dada pelo CBP e o SIS essa semana, que é mais uma vez falando sobre os estudantes. Podem entrar ou não podem entrar? O que aconteceu? O CBP viu a enroscada que entrou e resolveram soltar uma lista de perguntas e respostas para que o estudante brasileiro ou estudante de outros países achem suas respostas. Podem entrar nos Estados Unidos, não podem, podem ir para uma faculdade híbrida ou não. Ou seja, vamos fazer o seguinte, você faz a pergunta e eu respondo. Exatamente. É bom falar que CBP é a polícia de fronteira, né? É a polícia dos aeroportos, é a polícia das fronteiras. Exatamente. Então, vamos lá. As perguntas que eles soltaram, né, que eles colocaram no site deles para que os estudantes se situassem se podem ou não entrar nos Estados Unidos, nós vamos começar com essa aqui, Dr. Witter. Estudantes com visto F ou M, que estão fora dos Estados Unidos, podem obter um visto para estudar nos Estados Unidos se o seu programa de estudos estiver totalmente online no outono de 2020? Olhem bem o quanto que essa pergunta é importante. Se estiver totalmente online, o que o CBP fez? Os advogados do CBP foram muito inteligentes e disseram o seguinte: sim, você pode pedir um visto. Você vai ter que ir à embaixada americana no seu país, ou no Brasil, ou consulado, e pedir um visto para estudar online nos Estados Unidos. Agora, conceder o visto, só se o agente quiser. Ou seja, eles tiraram eles da responsabilidade de conceder o visto, saíram e deixaram para as embaixadas decidir. Então, quer dizer, pedir pode. Se vai ganhar é outra coisa. Uma outra pergunta. Os alunos podem solicitar um visto para entrar nos Estados Unidos para um programa híbrido de estudar com componentes online, além das limitações do artigo? É um artigo, eu não vou nem citar ele aqui, é um artigo das leis de imigração, né? O que é o programa híbrido? É o programa em que parte é online e parte presencial. É possível pedir um visto? É possível pedir o visto. E se o programa for híbrido, o que está sendo recomendado para as faculdades, para as universidades, que tenham mais de 50% presencial. Então, a possibilidade de você ganhar um visto de estudante, um visto F ou M, para uma universidade híbrida, é muito maior do que para uma faculdade 100% online. Verdade. Os alunos podem continuar nos Estados Unidos se estiverem envolvidos em um programa de estudos online. Ele já está lá com visto de estudante. E a faculdade dele, o curso dele, passou a ser totalmente online. Ele pode continuar? Ele deve continuar. A Supreme Court disse que se você está dentro dos Estados Unidos e a sua faculdade é online, você não vai perder seu visto, você deve continuar. E CBP vem e fala assim, nós somos muito bonzinhos, você pode continuar. Os alunos podem permanecer nos Estados Unidos em um programa híbrido de estudos componentes, além das limitações previstas no artigo, naquele artigo 212.2? Não só podem, como devem. Exatamente. Bom, se eu sou dona de uma escola nos Estados Unidos, eu posso matricular os alunos com F ou M no próximo semestre do outono, né? E o que eu devo constar no relatório que eu tenho que mandar para o governo? Ok. As escolas têm um registro junto ao Departamento de Justiça, a DOJ, e que elas mandam todo o currículo. E agora a diferença é que nesse currículo vai ter que ser mandado aula X, online, aula Y, presencial. Então agora as escolas de inglês, as universidades, as faculdades têm que comunicar ao governo se é online ou se é presencial. E elas podem matricular esse aluno. Quem vai conceder o visto, porque uma coisa é matricular o aluno e emitir o I-20, né? O I-20. E aí, de posse desse documento, nós já explicamos isso aqui em programas anteriores, de posse do I-20 é que o aluno vai requisitar o visto. Aí, se vai ser concedido esse visto ou não... É o agente de imigração dentro... O agente consular, né? Dentro das embaixadas. Exatamente. Uma escola, aí aqui já é uma pergunta que responde praticamente essa que nós falamos, né? Uma escola certificada pode emitir o I-20 eletronicamente? Sim, pode e deve.
Então é isso, as questões que foram levantadas pelo CBP para esclarecer aos alunos, aos estudantes, são essas, né? O que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Pressão. Eles foram pressionados pela Supreme Court, pela besteira que Donald Trump fez, e eles ficaram sem ação. Então, os advogados soltaram esse guideline, que é essa linha de guia para os alunos brasileiros, como exemplo, para ajudar os alunos a se acalmarem. E eu vi uma pergunta que foi feita, eu não me lembro se foi o WhatsApp ou se foi pelo nosso site, dizendo: sou brasileiro, quando começou a pandemia, eu saí dos Estados Unidos, vim para o Brasil e agora a minha faculdade, estou fazendo os cursos online. Minha faculdade volta agora em setembro. Posso voltar para os Estados Unidos? Bem, deixa eu responder uma coisa. Você pode voltar para os Estados Unidos? Sim. Mas Donald Trump soltou outra normativa dizendo que se você vier para o Brasil, você tem que esperar 14 dias para voltar para os Estados Unidos. Ou seja, para voltar para os Estados Unidos, você vai ter que ir para um país que não esteja na lista negra dos Estados Unidos, esperar 14 dias e depois ir para os Estados Unidos. Então, você, estudante que está no Brasil, pode voltar, mas você vai ter que cumprir os 14 dias vai fora. ter que fazer um voo assim. Sai daqui, vai para o Panamá, por exemplo, fica 14 dias no Panamá e de lá pega seu voo para os Estados Unidos. É uma quarentena de 14 dias que ele está exigindo para os brasileiros e de outros países também, né, que estão com a taxa de infecção de Covid ainda muito alta, para poder adentrar nos Estados Unidos, né? Mas se você tem um visto de estudante, você saiu dos Estados Unidos por conta da quarentena, por conta da pandemia, veio para o Brasil e agora você quer retornar, seu visto está válido, você tem esse direito, só que você vai ter que cumprir esses 14 dias fora do Brasil e antes de entrar nos Estados Unidos. Correto. Entre no nosso site, witteradvogados.com, nas nossas redes sociais, Witter Advogados, tanto o Facebook, Instagram, YouTube, e nosso próprio WhatsApp comercial, que é o 5562-8584-2101. Se você tem uma pergunta, como várias outras pessoas já fizeram, nós respondemos basicamente diariamente, no mesmo dia, suas perguntas. Você tendo um questionamento sobre o visto F ou M, não fique com dúvida, escreva para nós que nós vamos lhe responder. E antes da gente ir embora, vou deixar um recadinho aqui. Nós iremos fazer uma live privada no YouTube, dia 10 de agosto, às 20 horas. Uma live para enfermeiros, como imigrar legalmente para os Estados Unidos através da enfermagem. Se você tem interesse, acompanhe as nossas redes sociais, que lá vai estar como você vai se inscrever. Você vai ter que mandar o seu e-mail para que a gente te envie um link, pois é uma live privada. Então, se há algum interesse, algum enfermeiro nos assistindo, fique ligado. É somente para enfermeiros e enfermeiras e vamos estender um pouco para o pessoal da saúde. Não é para engenheiros, não é para veterinários, ou seja, nós vamos focar na enfermagem. Mande um recado para a gente, manda o seu e-mail, que você vai participar dessa live privada, não é aberta ao público. É isso aí. Semana que vem, a gente vai estar de volta aqui com o programa Estados Unidos pela Porta da Frente. See you then. Bye, bye.